Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Seguimos aqui com a nossa série de geração de conteúdo na Fenascan, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, é inclusive a primeira vez que a gente fala sobre ESG no nosso podcast. Espero que seja a primeira de muitas vezes, porque é um tema muito interessante. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a correlação entre o tratamento de efluentes e as práticas de ESG, como que uma área pode ajudar a outra. E hoje a gente está com uma convidada super especial, uma ponte muito importante feita pelo Thiago, né, que a gente tem gravado alguns episódios. Então, como você sabe, eu sou Augusto Hinkmaier, sou engenheiro ambiental formado pela UPF, sou co-host aqui do EfluenteCast, vou deixar que meu pai se presente novamente, e aí a gente passa a palavra para a nossa convidada. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio, sou Marcelo Hinkmaier, sou químico industrial, doutor da engenharia, consultor nessa área de efluentes, co-host aqui com meu filho Augusto nessa empreitada do podcast. E estou muito contente de gravar esse episódio. É uma coisa que há muito tempo passava pela minha cabeça, como a gente poderia relacionar essas duas coisas. E o Thiago apresentou a Cíntia, e que eu pedi que ela se apresente, certamente vai dar um papo bem gostoso aqui, com muita informação, a informação técnica que acho que pode contribuir aí com o nosso ouvinte, né? Cíntia, muito obrigado por ter aceito essa conversa com a gente aqui. Fique à vontade, se apresente, enfim, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de sentar aqui, a gente bater esse papo. Gosto muito desse formato de conteúdo, acho que ele é leve, ele é gostoso e ele tem um entrega muito bom, né? Mas deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Cíntia Martins, eu sou diretora executiva da Equipe Sustentável, é uma consultoria na área de sustentabilidade. A gente tem 3 grandes braços aí, né? A gente cuida com assessoria ambiental mesmo de alguns clientes, regulamentar, licenciamento, norte, essa parte. A gente tem a parte de consultoria estratégica, que é esse tipo, como assim diz, para 2001, pensar na estratégia do negócio, e uma área de treinamentos também, né? A gente lida muito com treinamento, capacitação, mentorias, também esse nosso negócio. Eu agora falar um pouquinho de mim, né? Tenho aí 20 anos de estrada na área ambiental. Parece, né? Eu tenho 20 anos de estrada na área ambiental. Eu conto assim, eu entrei na faculdade porque você fazia estágio, então eu já era profissional ali. Então tem 20 anos que eu entrei na faculdade, eu fiz tecnologia em saneamento ambiental no antigo Cefet. Lembra do Cefet, que é hoje os Institutos Federais, né? E eu fiz o Instituto Federal de Goiás. Depois eu fiz a especialização em gestão ambiental. Finalizei, né, fechei aí minha formação acadêmica com mestrado em engenharia do meio ambiente pela Universidade Federal de Goiás. E lá a gente estuda muito a parte de resíduos e efluentes. Né? Esse aí é o nosso grande foco lá nesse programa que nós temos. E aí, na minha trajetória, eu trabalhei por muito tempo na grande corporação de engenharia e tinha negócios em diversas áreas. Geração de energia, loteamento, construção civil. Então, participei da parte operacional e estratégica. E fui vendo, assim, né, como que essa questão do ESG surgiu. E aí eu falo assim, que eu faço ESG, né, eu sou da era pré-ESG. Quando a gente nem pensava nisso, a gente falava tudo separado. A gente precisa ter gestão ambiental aplicada, gestão ambiental empresarial, a gente precisa ter responsabilidade social corporativa, eu preciso pensar em governança. Aí, de repente, uns tempos pra cá, colocaram tudo no mesmo balaio, né, colocar tudo na mesma mesa e transformar nessas 3 letrinhas aí, né, o ESG, ASG, né, ESG, ESG, tantos nomes que as pessoas dão para esse tema. Então, eu trabalho com isso. Muito legal, muito legal. Como que você enxerga, por exemplo, esse é um movimento que ele cresceu muito nos últimos anos, houve uma cobrança muito grande de investidor para empresas maiores, aí, isso só deu sequência para a cadeia. Você vai pegar aí de 2019 para cá, esse tema aí ele cresceu em um ritmo absurdo. Assim, é incrível a proporção que ele tomou hoje em dia. Então, associando então, o nosso tópico, digamos assim, como você enxerga hoje e qual que é a linha de trabalho de vocês para associar as duas coisas? Porque hoje toda empresa que a gente espera, né? Toda empresa que gera efluente, ela tem então a obrigação de fazer o tratamento e adequar essa água para lançamento. Como que a gente consegue casar essas duas áreas? Como que quem trabalha em estação, ou quem é gestor de uma área de meio ambiente, tem uma estação, como que ele consegue fazer o link entre o ESG e o tratamento que ele tem? Quando a gente fala ESG,
São 3 grandes áreas, né? As questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas. Então, a gente tem esses 3 grandes pilares. Dentro desses pilares, a gente precisa cuidar de várias coisas. A gente tem algumas referências normativas bem atualizadas que eu gosto até de citar, para a gente não achar que eu ficar meio perdido. Uma delas é a BNT PR 2030, que é uma norma que foi publicada em dezembro do ano passado, recente, né? Ela dá essa diretriz aí do que são os critérios que uma empresa que se diz ter práticas decidir, e inclusive é possível fazer uma auditoria para verificação desses processos. Então, quando a gente olha para a empresa, ela vai ter que identificar quais são os seus principais temas, os seus principais gargalos em relação a essas questões. Se essa empresa, ela produz algum processo produtivo e ela gera fluente juntamente naqueles estágios de instância de fundamento, ela já tem um compromisso regulamentar. Né? E ela tem um compromisso que ela precisa impactar diretamente no que ela causa maior transformação ambiental, maior impacto ambiental. E ela precisa cuidar disso. Se ela gera fluente, logicamente ela vai ter que cuidar disso. E no mínimo, para ela começar, ela vai ter que atender um requisito normativo. Então, o sistema de cumprimento dela vai ter que atender os critérios legais ali, os padrões de apresentação. É o ponto de partida. Agora, se a empresa vai dar um passo a mais e atender aos nossos resultados, cada vez mais ela vai precisar melhorar os seus padrões e superar os limites estabelecidos pela legislação. E é isso que se espera. Então, a parte do tratamento de doentes, ele vai ser o braço principal para saber como que essa organização está atuando para minimizar os seus riscos ambientais relacionados a esse aspecto tão importante da produção. Que ela precisa ter esse cuidado. Quando a gente fala que uma empresa precisa trabalhar nessa melhoria, né, vamos dizer assim, os padrões do seu influente, isso é algo que é, vamos dizer assim, genérico, subjetivo, ou ele cria algumas ideias como, por exemplo, metas. Eu tenho que melhorar 10%, diminuir 10% da carga orgânica, diminuir 10% a relação dos clientes. Tem alguma coisa nesse sentido que eu vá olhar para essas práticas, vamos pensar que é auditáveis mesmo, né? Que a empresa tem uma prática desse tipo. E aí, essa questão das metas entram dessa forma? Quando a gente está olhando para normas, é muito difícil a gente dizer assim, no geral, você vai ter que ter tanto por cento. A norma, ela é genérica. Ela é para se aplicar em qualquer tipo de organização. Ou assim como diversas situações que a gente tem. Mas a gente tem outros referenciais normativos, por exemplo, os ODS, né? Que tem várias questões, e dentro dos ODS, não recordar agora, esqueci de colar aqui, vou colar aqui qual que é o da água, que está aqui, né, que eu estou fazendo, né, essa relação aqui com o da água, é o ODS 6, que é água potável e saneamento, tem a ver, né, deixa eu ver se tem mais um aqui, e vida na água. São 2 ODS que tem, e lá dentro vai ter, então, alguns metas, alguns compromissos específicos. Então, quando você, a empresa, identifica que é um tema material estimado e efluentes, ela precisa trazer isso para dentro, ela precisa assumir esses compromissos de melhoria. Então, as metas é a empresa que vai estabelecer. E ela vai aplicar isso e ela fatalmente vai ser cobrada justamente, né, de quem é aí de direito, né, dos seus principais stakeholders, para saber se está cumprindo ou não, se está conseguindo alcançar o índice desse papel. Eu sou químico da Bom, né, de carrocerias, e trabalho na parte de alimentos. Mas lá, na parte de carrocerias, tem um compromisso público, que é 2025, se não me engano, vai ter uma geração zero de efeito. Então, é dentro dessa ideia que tu fala que eu tenho um compromisso público, de fato, em que todas as ações que a gente tem feito, que eu visto, né, que eu vou fazer, são olhando para isso. Então, teoricamente, ela parte de uma ideia do ESG, coloca publicamente algo, e a partir disso eu vou responder à sociedade na nossa vida disso que eu ia fazer. É por aí, é esse o caminho. E aí, como você diz, é como uma empresa se autodeclara que tem políticas, práticas ESG, ela gera influência, mas ela não avança na mitigação desse impacto ambiental. Como, né? É incoerente, né, com o que se espera de empresas assim. Você começou a sua fala, né, sua pergunta, quando você está falando o seguinte, as empresas elas buscam
Então, tem buscado isso desde 2019. O que está provocando esse movimento, né, no mercado? Hoje o mercado financeiro, ele não tem que colocar dinheiro, hoje ele entende que tem um risco. E um tratamento de efluentes frágil, ele representa o quê? Muito risco. Né? Muitas vezes as empresas elas estão iniciais de abastecimento, ou elas estão em regiões, polos ali, que ela tem uma regulamentação que ela precisa atender, ou ela tem locais que elas estão sob estresse. E aí, como que essa empresa vai ser sustentável, como ela vai garantir a sua perenidade de maneira saudável ao longo do tempo? Eu vou dizer isso, né? Explicando para o que é sustentabilidade. É eu me sustentar ao longo do tempo de maneira saudável, não agredindo ninguém. Que está ajudando a melhorar, né, a condição ambiental. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não tenho ações práticas. Então, o mercado enxerga que as empresas que não têm cuidado nisso, que não estão pensando em não enxergaram nisso, que devem ir lá na frente, ou cada vez mais o arroz das informações, como que essa empresa, eu vou colocar dinheiro nessa empresa? Como que eu vou investir? Como que eu vou colocar capital? O risco socioambiental, o risco ambiental desse crédito é altíssimo. Então, por isso que faz todo sentido esse movimento. Eu acho que eu vejo que, né, a primeira Covid-19 ela trouxe essa percepção de risco muito mais, né, afinada, né? As pessoas pensaram muito mais, conseguiram observar muito mais sentido. Faz muito mais sentido essa percepção de risco agora, e acho que por isso que essa questão de ESG se acelerou tanto. Teve esse crescimento de uma associação muito rápida dos dois, né? Exatamente. Por quê? Essa percepção de risco mudou. Quem imaginava que a gente ia parar e a conseguir ficar do jeito que estava, né? Ninguém imaginava isso. E é engraçado, né? Ficar falando assim, nossa, pandemia, um dos grandes canais de monitoramento, né, da própria pandemia é a quantidade do vírus, né? Do efluente. Nos esgoto doméstico, principalmente, né? Era um termômetro para saber se a pandemia estava caminhando para se controlar, melhorar ou não, né? Diversos pontos ainda existem muitas pesquisas quanto a isso. Então, essa questão do efluente da água, ela é de extrema importância. Não tem como se qualquer empreendimento que não está pensando de maneira estratégica para melhorar a sua condição de redução de riscos aos agentes externos, se ela não fala na água, porque é o básico, né, para ela poder funcionar. E uma coisa que você falou ali, em vez de perguntar especificamente, é como que você enxerga que o reuso dentro desse processo todo, né, de tratamento e das metas que eu tenho para o ESG, entra nessa história. Como que, talvez tu tenha experiência ou case em que de fato o reuso ajudou esse processo todo para eu conseguir chegar efetivamente. Então, essa prática de fato ajudou, né? Essa questão, eu particularmente, na minha carreira, né, eu trabalhei muito tempo na construção civil e eu sempre fui muito incomodada com os resíduos líquidos da construção civil. Porque a gente olha muito para a construção civil ali no puro, né? No tudo de construção, mas espera aí, e meu efluente? E meus processos, principalmente com balançamento, né? O que eu posso fazer? E aí a gente fez um projeto, desenvolveu um equipamento que tratava efluente, tratava esse tipo de efluente, e a água cinza do chuveiro bem fechado, mas imagina, 9.500 funcionários tomando banho por dia. É água pra caramba, né? E a gente desenvolveu um projeto para fazer esse concentrado dentro da própria obra e com cuidados permeáveis, teve grande visibilidade nacional, e ali eu percebi que o recurso era a chave da virada. E a gente começou a pensar. E não bastava eu simplesmente tratar um ponto regulamentar, de repente fazer informação de seguinte instruções, ou lançar na rede de esgoto, ou não construir. A nossa virada de chave foi como a gente conseguiu utilizar e começar a reduzir a nossa pegada hídrica. E eu tenho observado as empresas cada vez mais nesse sentido. E um dos maiores compromissos, além da questão da eficiência energética, né, e ali a autossustentabilidade, né, energética,
também essa redução do negativamente. E o reuso é o principal passo. Eu preciso tratar, a gente descarta água de qualidade, vários processos que de repente podem, não tem uma demanda de temática, uma qualidade X ou Y, com diversas atividades. E aí as empresas estão começando a olhar isso e estão começando a enxergar que eu já tenho curva de tratamento. Eu consigo reduzir o meu impacto e o meu risco grande. E a gente atende muito frigorífico. E aí a gente começou a ver como o frigorífico, que é uma atividade altamente impactante, que consome um volume extraordinário de água, ele parou, inclusive, de ter problema legal de fiscalização, porque o problema no tratamento de peixe começou a reutilizar ou dar outras situações, por exemplo, como fertilização, outras tecnologias aí associadas. E aí a história mudou. Então, as empresas estão percebendo isso, que o cliente que ele trata, ele também está passando a ser um ativo para ele. Aí é uma virada de chave que os gestores precisam ter. Que eu acho que tu tá fazendo um link. A gente tem observado muito isso dentro da nossa empresa de reuso. O quão a gente precisa olhar para esse reuso do ponto de vista econômico. Se a gente não consegue fazer esse link, a gente está, na verdade, linkando já dois braços nesse sentido. Né? Que eu posso ter algo que ambientalmente tem funções de aí, eu já então menos efluente. Ao mesmo tempo, eu ainda vou trabalhar a sustentabilidade econômica olhando com o meu uso de uma forma que eu não olhava antes. E eu vou acrescentar muito mais. De segurança e população, que provavelmente teria contato com esse cliente social e ainda consigo fazer, diretamente ali. Se eu lanço, por exemplo, isso no manancial de uma captação, onde que esse cliente tem muita gente, tem muita situação, o influente tratado, ele é lançado um pouco pelo setor, e esse corpo pelo setor, ao longo desse instantinho, ele vai ser uma captação de outra população, alguém vai captar essa água. E aí, dentro, quantas substâncias residuais, ainda quantos efluentes aqui, começam a acumular no organismo das pessoas, isso vai influenciar a saúde pública, porque a gente não tem a dimensão ainda, do potencial disso. Então a gente ainda está crescendo bastante. Na universidade, a gente tem algumas pesquisas na área, especialmente desse do armazenamento, que a gente, então, quanto esgoto, quanto saneamento, acaba produzindo o efeito que a gente tem nisso, por exemplo, em peixes. Na questão de hormônios, a questão dos psicotrópicos, de uma forma geral, isso acaba lá no recurso hídrico, e esse recurso hídrico acaba causando, esse efeito acaba causando o efeito que a gente tem na região. Então, realmente, quando a gente olha para essa questão do reuso, eu até acho que quando a gente trabalha reuso, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior nessa assembleia do frente, porque eu não consigo fazer normalmente um reuso se eu não tenho efetivamente um bom tratamento. Eu vou procurar sempre a melhor tecnologia, aquela que talvez seja, do ponto de vista mais sustentável, economicamente ou tecnicamente, para que o reuso possa ser praticado. Senão não é possível. Exatamente. Aí, porque está atingindo diretamente ali. O efluente ele deixa de ser uma externalidade, que eu gerenciava um cuidado menos X. Deixa de ser um custo e passa a ser um investimento. E aí eu passo a ter que internalizar isso. E aí eu vou cuidar com isso, muda de uma. A responsabilidade aumenta. Você está falando que você tem uma base forte, então de responsabilidade, seja, obviamente, primeiro, mas eu assumir essa responsabilidade da sociedade. Então eu olho para isso e eu digo, bom, tem algo que vai de novo linkar, que vai de novo sustentar. Agora eu só queria chamar assim, um pouco de atenção, a gente fala muito com os técnicos, Sim. Principalmente no sentido de estabelecer metas desafiadoras e metas realmente que vão causar uma transformação no impacto ambiental. Não adianta reduzir 2%. Porque a gente está vendo assim, o termo que a gente usa, um greenwashing, muito forte nessa questão de empresas, anuncios, falam isso, mas quando você vai analisar a fundo, você não consegue observar de fato melhorias, ganhos e
ali a adesão a compromissos públicos realmente que condizem a empresas que querem se destacar e querem fazer algo diferente, né, para justamente ser atrativo. Então a gente vê muito, ainda está muito nesse campo assim, fácil decidir, porque é marketing, às vezes isso até está ali gerenciado, inclusive por muitos departamentos de marketing que respeitam, vários profissionais muito bons nessa questão, mas às vezes não são os melhores técnicos. Inclusive para analisar criticamente metas e compromissos públicos. Eu acho isso muito importante que o corpo técnico realmente olhe para essa questão e que assuma compromissos realmente que vão ser impactantes positivamente e que vão realmente mudar e ditar novas tendências de mercado. Acho que esse exemplo que eu estava falando do grupo Radon, a gente recentemente está em contato com um processo numa das empresas do grupo, justamente por causa desse compromisso. Foi um movimento gigantesco para que se pudesse fazer reuso dos efluentes e que eu chegasse dessa questão do efluente zero. Realmente lá a regra foi alta, né? Colocar o efluente zero foi uma coisa bastante desafiadora, como você falou. Mas eu acredito que sim, se o corpo técnico não tivesse entendido que ele precisava tratar isso com seriedade, né, eu não iria atingir. Então, essas metas. Então, você colocar uma meta audaciosa, e ao mesmo tempo ter o teu corpo técnico empenhado, fazer isso, certamente o movimento é em prol daquilo que eu acho melhor, fantástico, nesse sentido. Realmente tu vai ter esse processo não como marketing, ele vai entrar como algo natural. Entra na tua corporação, na tua cultura, isso reduz risco, aumenta o valor do negócio, muitas vezes vai gerar economias indiretas, essa transformação provocada pela gestão, mas tem que ter esse olhar crítico do todo, né? Quando isso não acontece, a gente vê o negócio passando. E aí, por exemplo, a gente fala de ser audacioso nesse sentido, de causar impacto. E aí, como que o pessoal, o gestor, o operador, como que é interessante, assim, do teu ponto de vista, ele ter o controle para comprovar, digamos assim, se for um caso de auditoria, comprovar que, de fato, o uso é feito, que ele tem esse compromisso, que ele está atingindo esse compromisso. Então, assim, no sentido mais prático, quais são os controles que é interessante ele ter na estação, por exemplo, de ter registrado esses pontos para comprovar esse impacto, para que tanto o corpo técnico tenha a informação técnica e possa trabalhar isso, quanto o pessoal do marketing aí tenha a informação boa, bem trabalhada na mão deles, para eles conseguirem fazer o serviço deles de divulgar isso de uma maneira mais interessante. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: o que não é medido pode ser gerenciado. Então, a primeira questão, o gestor ele tem que olhar para a sua estação e ele tem que entender quais são os seus principais parâmetros de eficiência e definir esses indicadores. Alinhar esses indicadores e coletar dados com a frequência adequada para cada tipo de estação, para cada tecnologia. E aí vai entrar diversos tipos de indicadores. Sei lá, consumo de energia dos equipamentos, consumo de produtos, de consumo de equipamento, vazão, do movimento de uso, o que foi feito, e ter dados possivelmente auditados. Você ter ali sistemas hidrônicos, várias tecnologias hoje que comprovam isso, de dados, enfim. A construção de BI com algumas informações importantes é fundamental nesse processo. Tem que olhar como tem que ter esse olhar de gestão de administração mesmo, no sentido também de melhorar a eficiência ambiental, mas também melhorar a eficiência econômica do negócio do tratamento. A gente tem visto, recentemente fez uma visita na Cargill Goiânia, que é uma estação que historicamente era muito mal vista pela população. E tinha várias questões de pessoas velhas, fica numa bacia crítica da cidade. E nessa ponta, uma gestão eficaz, baseada em dados e análises diárias desses dados, conseguiu promover uma transformação assim, fantástica, e hoje já estão conseguindo implementar o recurso de água para várias atividades dessa atividade. E assim eles vão, inclusive, talvez aí fazer um ajuste na ordem de água deles, reduzir a necessidade que eles precisam.
Isso é bastante incomum, bastante incomum, e esse é um impacto verdadeiro. Você pode fazer, Define muito bem o que é causa e efeito. Exatamente. muito legal, muito legal. Eu acho que a nossa proposta, né, de temas mais curtinhos, como a gente está aqui na feira, de novo, a gente agradece. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai gerar um impacto bastante grande em quem está nos escutando, né, nos vendo, porque eu sentia, pelo menos, falta dessa questão de linkar mais diretamente o tratamento de efluentes, os indicadores que a gente tem para isso, eu uso o EOST, né, e tu fez isso com muita propriedade aqui. Eu acho que isso vai ser muito bem visto, né, por todo mundo, porque, de novo, eu acho que falta. Eu me preparando para a feira, né, conversando tudo, e quando eu vi, entrei lá para fazer, vi, né, o compromisso que a feira tem com a Zona S, né, com a organização. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar ali, né? A gente tem que sair um pouco de técnico ali e começar a enxergar a gestão do negócio e por que as coisas acontecem. E aí a gente vai conseguir ter argumentos, inclusive, para gestão de melhorias, para os investimentos. Parar de brigar. Parar de brigar e começar a pensar com a cabeça do empreendedor. Eu fiquei muito feliz com o convite. Vou divulgar, principalmente esses caminhos que ando lá pelo Centro-Oeste bastante. E quem quiser acompanhar, seguir, conversar um pouquinho comigo mais, seguir nosso arroba, recurso.sustentável. E eu estou lá trocando ideias, falando diversos temas diariamente, batendo papo com todo mundo. Eu falo muito com o consultor, com o analista ambiental, quem está ali na frente, né, passando um pouco dessa expertise, dessa experiência com diversos tipos de empresas que estão nesse sentido. Muito legal. E que fique claro, esse é um convite que ele se estende. Aí esse é o primeiro episódio que a gente fez, até para se conhecer pessoalmente, né? E fica já o convite para a gente gravar outros episódios nessa mesma linha, aprofundando cada vez mais um pouco nesse ponto, nem que seja remoto. Aí hoje a gente tem essa facilidade. Vamos falar um pouquinho de cada ODS que se relaciona, depois com essa questão dos efeitos, a gente mergulha um pouquinho nesses ODS aí, a gente tem dois ODS que a gente pode falar. Muito legal. Então fiquem ligados aí que mais pra frente a gente já está, bem dizer, combinado sobre os próximos temas. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência de todo mundo e até a próxima. Valeu, um abraço, até mais.